lembro de eu estando com você numa sala apresentando uma proposta e falando assim, poxa, dentro do planejamento, cronograma, ligação das atividades, caminho crítico, essas coisas, a gente ainda pode contribuir de fato em alguma coisa. Mas na organização, no âmbito da engenharia, da previsibilidade de materiais, do acerto, cara, eu fiquei meio... Eu não tenho o que fazer aqui, o trabalho tá feito de uma maneira plena e aí fiquei com aquela sementinha dessa experiência de você ter estruturado um local. Então eu queria que você falasse um pouco de como é que foi esse processo, eu não sei em que ponto que você pegou exatamente, como é que foi o processo primeiro na construção civil, de você trabalhar com o sistema de gestão, trabalhar com aquele refino de quanto que os materiais devem chegar, do acerto lá do aço, do tijolo, dos armazenamentos, como é que foi a absorção disso para uma comunidade que não era de pessoas tecnológicas, a gestão lá da construtora, como todo lugar, né, as soluções têm que ser simples. Sim. Elas não eram de tecnologia e elas usaram aquilo da melhor forma. Eu queria assim, que você falasse um pouco como foi esse processo e como é que você estava nesse momento que a gente se encontrou a primeira vez lá, para a gente pegar depois a meada aí da indústria. Vamos lá. Vou tentar resumir, né, assim, dentro daquilo que for possível. Bom, vou contar um pouquinho da minha história lá na construtora, né? Do porquê eu fui parar nesse caminho. Eu não saí da faculdade com isso na cabeça, com esse plano, né? Eu costumo dizer que a vida vai trazendo ali janelas, portas, e você vai abrindo e entrando nas que achar melhor, né? Na época, eu entrei lá na construtora como orçamentista. E passei um tempo aprendendo as dores, né, do mercado da construção civil habitacional, né, propriamente dito. E foi muito bacana porque com esse histórico de trabalhar com orçamento, planejamento, parte de cronograma, aí a gente acaba pegando um feeling ali de uma ideia de custo, você começa a tatear aquilo, começa a enxergar. Você olha ali para aquele volume ali, né, para aquela edificação, você começa a ter uma ideia ali de números. E resumidamente, assim, né, dores grandes da construção civil sempre foi desperdício de material, né, da ordem de 30%. Então imagina que se você construir um prédio de 10 pavimentos, 3 pavimentos vai mandar embora na caçamba, né, assim. Dentro desse desperdício vai estar desde mau uso do material, né, um armazenamento não adequado, uma talvez falta de detalhes em projetos e principalmente, assim, no meu ponto de vista, incompatibilidade em projetos, gera muito retrabalho, muito desperdício. E nessa empresa o diretor, ele assim, foi uma outra faculdade, né? O cara é um visionário, né? Ele não é um empresário, ele é um visionário. Então, ele desafiava o time a trazer o que tinha de melhor e otimizar aquilo que era bom, né? E assim, a construção civil, com relação a outros setores, né? A indústria virou indústria 4.0, o agronegócio ficou todo mecânico, ficou um agronegócio 4.0, e a construção civil manufaturada, com 30% de desperdício, com muito retrabalho, com problemas crônicos, né? Assim, carente de tecnologia, né? E aí passei a trabalhar na engenharia da empresa, mas acompanhando os empreendimentos mesmo, né? Acompanhando ali de perto o desenvolvimento dos projetos. Aí já entramos na parte do desenvolvimento da engenharia propriamente dito, e aí eu já vim com aquela bagagem de custos, e aí passei ali pela parte de projetos durante um bom tempo. E aí, mais uma vez, por conta da diretoria da empresa, a empresa entrou para um programa de incentivo à utilização do BIM, né? Fez uma rodada, tá? Foi um programa muito bacana, foi apresentado ali algumas ferramentas, né? Então, você já mexia em CAD na época? Desde a faculdade, assim, a partir do 6º período da engenharia, eu tinha um interesse por tecnologia, né? Assim,
e interesse em fazer diferente, fazer melhor, de uma maneira mais otimizada. Então, eu nunca foquei muito no AutoCAD, né? Para quem é da área aí, né? Os projetistas, a gente sempre partiu já do Revit, né? Foi o meu primeiro contato, assim, aí abre aspas, né? Com o BIM, porque o BIM não é uma ferramenta, mas foi através do Revit, né? A modelagem ali de primeiro arquitetônica, né? Até cheguei a fazer na época uns projetos de arquitetura, mas engenheiro é melhor fazer estrutura e instalações, né? A arquitetura é com o arquiteto. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha, assim, uma familiaridade com as ferramentas, só que aí eu vi uma aplicabilidade para aquilo abriu os meus olhos. E a gente trouxe isso para dentro da empresa, assim, e foi desenvolvendo ao longo dos anos também, né? Então, quando a gente se conheceu lá, a gente já estava no segundo empreendimento BIM, vamos dizer assim, né? O primeiro foi um piloto, então, no segundo empreendimento a gente já tinha lições aprendidas, né? O que foi bacana, o que não foi. A gente aplicou novas ferramentas, né? Foi investindo em conhecimento, capacitação do pessoal. O time é fundamental, né? Assim, não se trata nem de pessoas, nem de software, nem de instituição, é o conjunto da coisa. Então, se todo mundo não tiver unido para fazer acontecer, não acontece. E aí, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo essas tecnologias aí, otimizando esses processos. Para quem está acompanhando a gente conseguiu integrar bacana, assim, de uma maneira eficiente e otimizada, o processo de viabilidade, desde a concepção ali, o desenvolvimento da engenharia, a orçamentação já com base no modelo, né? Aí não vale a pena entrar muito em termos técnicos por enquanto. E trouxemos isso para dentro do Cienge lá, para a parte de planejamento, e aí a gente tinha uma previsibilidade muito bacana, assim. A gente precisava saber quanto de aço 8mm eu preciso daqui a 1 ano e meio, considerando os empreendimentos que eu tenho hoje e o que tá para começar. A gente conseguia dar esse número. Então, numa oscilação de preço do aço no mercado, por exemplo, e aí o produto tinha uma queda, isso era estratégico, porque o empreendimento já estava lançado, né? Você já ia precisar daquele produto, e aí abre uma janela de oportunidade de negociação de custo. Se você tiver uma informação assertiva, isso vira uma estratégia do negócio, né?